Olá, vou fazer a apresentação da socialização pela UniaSelv. Meu nome é Michele Fiorentini Ferreira, eu sou bacharel em Artes Plásticas, formada pela Universidade Federal do Espírito Santo, a UFES. Eu tenho um curso de extensão em Arte Terapia e Fotografia, compondo a área das artes, Atualmente eu não trabalho na área da educação, mas eu estou cursando a formação pedagógica em artes visuais pela UniaSelv, o primeiro período, e com uma expectativa de no futuro bem próximo poder lecionar. E agora eu vou apresentar para vocês aí a socialização na disciplina de práticas pedagógicas, estratégias educacionais inovadoras, que foi direcionada pelo tutor Jonathan Márcio de Jesus Costa. Seguindo aqui, eu fiz a visita na Escola Estadual de Ensino Médio Professor Renato José da Costa Pacheco, localizada no bairro de Jardim Camburi, no município de Vitória, Espírito Santo. É uma escola de ensino médio com uma média de 1.300 e poucos alunos, com espaço bem amplo, aconchegante. Percebi que é uma escola muito organizada, com espaço interno direcionado às atividades dos alunos, Tem laboratório de informática, biblioteca, um auditório bem grande, quadra, campo para jogos esportivos, uma área para socialização, dos alunos, com mesa de totó, ping-pong, puffs para descanso, mesas para conversas, um refeitório muito organizado, além de uma rádio interna que eu achei bem legal, onde os alunos têm a oportunidade de comandar aí na hora do recreio, e expor suas preferências musicais. A escola, como diz o nome, é uma escola de ensino médio, com ensino regular de 1º a 3º ano e ensino técnico. Os cursos técnicos em rede de computadores, controle ambiental e marketing. Seguindo para o próximo slide aqui, esse é o professor entrevistado, que eu realizei aí a minha entrevista, Josimar dos Santos Carangola. Ele é graduado em artes plásticas, tem licenciatura em artes visuais, é pós-graduado em gestão educacional, especializado em planejamento educacional e também em história da pintura. Ele acabou de fazer um curso voltado para a EJA, que é Educação de Jovens e Adultos, e já fez alguns cursos de extensão em Paris e em Lisboa, Atualmente atua como professor de artes na Escola de Ensino Médio Renato Pacheco, para 2 turmas de ensino propedêutica e para ensino técnico, também 2 turmas, que é de rede de computadores e marketing, Nas aulas que eu assisti, o tema da aula no dia foi Mona Lisa. E, aliás, o professor deixou bem claro, que ele se tornou professor de arte por causa da Mona Lisa. Enfim, ele fez uma apresentação aos alunos, com uma série de imagens de releitura de outros alunos, no caso da obra da Mona Lisa, de Leonardo da Vinci. Contou toda essa história, do artista. Ele contou a história de Leonardo da Vinci e também da obra, contou a história da Mona Lisa, para os alunos. No meu ponto de vista, essa aula foi uma aula muito rica, porque ele não só abordou o tema, mas também assuntos como rejeição, adultério, sexualidade, dentro dessa história que ele estava contando sobre a obra, Ele deu uma aula de perspectiva também, traçado de rosto humano, e depois pediu para os alunos soltar a criatividade aí, usar toda a criatividade, distribuindo uma folha que continha apenas o contorno da obra da Mona Lisa, e falou para eles fazerem aí a sua Mona Lisa pessoal, a sua específica. Foi uma aula muito rica mesmo, Segue aqui, algumas perguntas que eu fiz para o professor durante a entrevista, aquelas que eu achei mais relevantes. Quais as principais habilidades que um professor precisa ter e por que você pensa dessa forma?
Ele relata que as habilidades vão mudando conforme a clientela e conforme as tecnologias que vão surgindo, além da própria humanidade que vai evoluindo, vai mudando, né? Ele diz que hoje nós temos uma clientela que você precisa ter muito cuidado ao falar e agir, tem que haver muita clareza e coesão, e que o professor tem que ter muito jogo de cintura e resiliência, além de uma enorme responsabilidade para com o trabalho e um enorme respeito para com todos, né? Desde o colega de trabalho até a sua clientela. E relata que pensa assim devido às próprias experiências. Outra pergunta que foi feita foi se há espaço para debates relacionados a temas como racismo, homofobia, divergências religiosas na sala de aula. Ele diz que isso está institucionalizado pelo Estado, que nós temos que trabalhar esses temas, eles são inseridos no plano de ensino e uma coisa vai puxando a outra, né? Que temos que promover sempre esses debates, ele é obrigatório, necessário e acontece. Como eu falei na aula que eu assisti mesmo, dentro da história contada sobre a obra, ele abordou temas como sexualidade, rejeição e adultério, né? Seguindo aqui, eu perguntei também se a rede pública de ensino fornece um suporte à saúde mental para professores, e ele disse que eu toquei num ponto-chave, que tem muitos professores adoecendo e até mesmo morrendo, que a escola está muito insalubre, né? Existe algumas iniciativas isoladas, ele relata, e fala de um projeto da professora Beth Barra sobre saúde do professor, que foi muito bem aceito por sinal, mas porém não colocado em prática. Ele diz que a saúde infelizmente está renegada, né? A minha voz não era rouca assim, relata o professor, que está com as cordas vocais bem comprometidas, além de problemas de audição e também no joelho. Depois eu perguntei como ele se vê no futuro, né, daqui a alguns anos. E ele disse que essa pergunta foi a mais difícil, porque ele se vê um velhinho bem simpático, assim, que ele espera estar gozando pelo menos da faculdade mental dele em 60%, né? Ele fala que já está de bom tamanho e que tem vontade de, depois de se aposentar, morar em Paris. É um sonho, né? Mas ele relata que não quer morar na roça, tá? Como muitos colegas de trabalho dizem, que depois que sair da profissão quer uma vida sossegada, quer ir para o interior. Ele fala que ele quer ir para o centro porque ele ama a agitação mesmo. Eu vou fazer aqui a apresentação agora do meu mapa conceitual, né? Onde no primeiro eixo eu falo um pouco da formação do professor Josimar e onde ele atua atualmente. O professor Josimar dos Santos Carangola é formado em artes plásticas e licenciado em artes visuais com pós-graduação em gestão educacional, como foi dito, especializado em planejamento educacional e história da pintura, e tem alguns cursos de extensão em outros países aí. Um deles é Paris, né, outro Lisboa. O professor atualmente atua na Escola de Ensino Médio Renato José da Costa Pacheco, no turno vespertino, e leciona para turmas do ensino médio em 2 turmas de primeiro ano de ensino propedêutico e 2 turmas de ensino técnico aí, rede de computadores e marketing. No eixo 2, eu falo das metodologias de ensino que esse professor utiliza. No meu ponto de vista, ele utiliza de metodologias bem ativas, como o uso de imagens, né, figuras revistas, impressas, imagens de releitura de outros, feitas por outros alunos, né, para embasamento das suas aulas. Faz uso de celular de forma regrada. Ele até recita aí que o celular antigamente era um vilão e hoje ele passou a ser um aliado nas aulas, né, desde que existam regras. Ele faz uso do data show, notebook, outras ferramentas como instrumentos musicais, porque ele também utiliza música nas suas aulas, canta livros, conta histórias, né, sobre obras, sobre artistas e também sobre suas experiências vividas ao longo dos anos. Ele se veste de uma forma bem diferenciada e isso é para chamar a atenção dos alunos para si próprio, e dessa forma ele consegue controlar aí a sala de aula de uma forma bem extrovertida. Inclusive ele disse que usa o canto também para chamar a atenção, para manter aí o silêncio e a organização da turma, além de tornar a aula bem mais extrovertida. No eixo 3, eu falo sobre as habilidades desse professor. O professor tem alta habilidade para se comunicar com seus alunos,
não somente com palavras, mas também através de músicas, encenações e histórias contadas durante a aula. O aprendizado se torna mais leve e eficaz e ele consegue manter a sala controlada de uma forma extrovertida, tornando o ambiente muito mais agradável. Para finalizar aqui o mapa conceitual, no eixo 4, eu falo sobre as perspectivas futuras desse profissional. Para seu crescimento profissional, o professor visa acompanhar as tecnologias, que vão surgindo, se empenhando cada vez mais para acompanhar o desenvolvimento dos seus alunos, Ele acabou de fazer um curso voltado para EJA, Educação de Jovens e Adultos, e seu maior sonho é aposentar e morar em Paris. Lembrando que no centro, tá, gente? Uma frase que Josimar disse que me deixou bem impactada foi: dou aula porque eu gosto, sempre gostei. E ser professor de arte para mim é uma posição nobre na escola, porque eu acho que a arte tem uma excelência muito grande no ambiente escolar e faz uma diferença enorme na vida dos alunos. Muitos alunos são impactados pelo poder da arte. Essa frase foi dita durante a entrevista e eu, Michele, sempre fui apaixonada pela arte, e essa mensagem se relaciona muito com a minha forma de pensar. Porque, no meu ponto de vista, a arte é nobre sim, é artigo de luxo, é razão de viver, é poder de expressão, liberdade de ser. No meu ponto de vista, nós não estudamos a arte, nós vivemos a arte, porque ela está em tudo, está em todos, Nós somos uma obra de arte, nós somos criação, Criação divina, lapidados aí para o mundo. E aqui eu vou finalizando a minha apresentação, Eu quero agradecer ao professor Josimar pela oportunidade de vivenciar esse momento tão incrível para o meu crescimento profissional e também pessoal. Quero agradecer à escola que me recebeu com muito carinho, e deixou as portas abertas para que eu fizesse esse trabalho. A Uniaselv, por proporcionar essa visita de forma tão responsável, o meu tutor Jonathan, por todos os esclarecimentos prestados e aulas de excelência que foram dadas durante o período. Aos colegas que me ajudaram na elaboração do trabalho, foi surgindo muitas dúvidas, E a gente foi conversando aí, ajudando um ao outro. A minha família, que foi fundamental nesse momento, e principalmente, acima de tudo, eu quero agradecer a Deus. Muito obrigada a todos, eu finalizo aqui a minha apresentação. Tchau, tchau.